Olá, bem-vindos a todas e a todos ao canal. Meu nome é Bruno Santos, filósofo profissional e professor de ensino superior. E hoje a gente retoma a teoria da satisfação das preferências, né? Na nossa aula 7, parte 2, se não me engano. E antes disso, curtam o vídeo, por favor. Se inscrevam no canal, mais 50% das pessoas que me assistem não são inscritas no canal. E compartilhem o vídeo com quem vocês acham que se interessa. Mais do que isso, comentem aqui embaixo para a gente ter uma discussão acerca das teorias e da plausibilidade delas. A gente tem várias teorias no cardápio nessa parte do curso, né? Teorias preferencialistas ou teoria da satisfação das preferências. Elas são bastante diversas, né? Então, na aula passada, o que a gente viu foi um enunciado geral da teoria, né? Um pouco da história, da consideração dos desejos, né, como partícipe daquilo que é valioso não instrumentalmente para nós. A gente viu que na antiguidade tinha uma certa rejeição, no medievo as coisas já começam a se abrir e talvez a aceitação maior começou na modernidade. Mas a teoria paradigmática que a gente parte hoje, né, para fazer a teoria de satisfação das preferências, é a teoria do Henry Sidgwick, o último, entre aspas, utilitarista clássico que nós temos, né? Então, Henry Sidgwick parece, pelo menos para alguns intérpretes, apontar para uma teoria da satisfação das preferências. E a gente viu três argumentos, né, para sustentar a teoria, né, ou para a gente aceitar ela. Primeiro, um argumento intuitivo, que tenta mostrar que parece ser intuitivo que algo é bom para nós se a gente tem algum interesse nele. Esse argumento é endossado pelo Peter Wreighton, né, querendo dizer que é implausível pensar que alguma coisa pode ser boa para alguém se essa pessoa não mostrar o mínimo interesse por essa coisa. E depois um argumento naturalista, né, dizendo que se estados de coisas são bons, então as pessoas podem desejar esses estados de coisas, e isso parece implicar numa teoria preferencialista. O que a gente vai fazer hoje, por outro lado, é mostrar os defeitos, né, desses enunciados mais gerais. A gente vai começar com preferências sem sentidos, né, e começar com a ideia de informação, ou seja, que preferências sem sentidos elas são excluídas porque elas não seriam formadas se os indivíduos tivessem informação suficiente. A gente vai ver um problema com supor informação. Vamos ver se a informação faz alguma coisa pela gente, né? Claro. Também o que a gente vai ver hoje é que pode ter uma coisa bastante estranha acontecendo com essa teoria da satisfação da preferência, que é um benefício ou um dano póstumo, depois que a gente morre. Porque se satisfação das preferências é aquilo que aumenta o bem-estar, algumas preferências nossas podem ser satisfeitas depois que a gente morre. E é estranho pensar que a gente pode ser beneficiado não instrumentalmente por algo que acontece depois que a gente morreu. Então, a gente vai fazer só um curso, tá, pessoal? Eu tô prometendo aqui, eu vou fazer um curso sobre metafísica da morte, né? Um dos inscritos comentou aí, e vou fazer esse curso com relação ao bem-estar, né? Então, dá para juntar os dois cursos. Então, a gente vai ver essa objeção estranha, né, de que certas teorias podem implicar o benefício ou o dano, né, remoto ou depois da morte, tá? Então, um dano póstumo, um dano remoto. Remoto no sentido não que é remoto longe no tempo, remoto no sentido que é distante de nós, tá bom? Depois a gente vê uma formulação mais precisa da teoria, né, baseado no livro do professor Fletcher, Guy Fletcher, professor da Universidade de Edimburgo, que chama Bem-Estar, uma introdução, infelizmente somente em inglês esse texto. Considero o melhor texto de introdução. Então a gente vai ver uma formulação mais cuidadosa e a partir daí a gente vai começar a ver detalhes das teorias, né? Vai ficar um pouco mais substantivo e um pouco mais difícil. Eu não vou prometer mais, né, nessa aula, porque eu sempre prometo muito e realizo muito pouco. Então vamos ver, né? Vamos começar a ver problemas da teoria e vamos para o nosso famigerado PowerPoint, é claro, porque isso daqui é uma aula de nível de graduação, né, universitário. Eu estou tentando fazer os vídeos curtos, mas eu não estou tendo sucesso, tá, pessoal? Eu peço desculpas, mas espero que vocês fiquem aí comigo. Só de introdução, quase 5 minutos. Por mais rápido que eu fale. Então, vamos ver um problema, né? Vamos começar com preferência sem sentido. É estranho, né, a gente pensar
e tá aí o famigerado PowerPoint, é estranho a gente pensar que todas as preferências, elas são preferências que nos beneficiam não instrumentalmente se satisfeitas. Então, o que isso quer dizer é que parece que algumas preferências, na verdade, elas são maléficas para nós ou elas não contam para o nosso bem-estar. E essa segunda opção, né, não contar para o nosso bem-estar e elas serem maléficas, parecem tornar a teoria implausível se isso for verdadeiro. Então, a objeção da teoria sem sentido, e a gente vai ver essa objeção aparecer, né? A objeção das preferências, perdão, sem sentido, acho que eu falei teoria, mas a preferência, né, das preferências sem sentido, vai aparecer mais vezes e a gente vai lidar com ela, né, da melhor forma possível. Né? Novamente, enquanto profissional de filosofia, eu não sou um defensor da tese preferencialista, eu sou um teórico misto, né, mais puxado para o objetivismo do que para o subjetivismo. Mas vamos lá. Então, o que diz a objeção? Né? Ela diz que as preferências podem ser vulgares ou maliciosas, né? E há também desejos que parecem simplesmente indignos, mesmo que não sejam maliciosos. Como no caso que o próprio John Rawls descreve, né, de um intelecto talentoso cujo objetivo da vida é contar as folhas de relva em várias áreas de forma geométrica, como praças de parques e relvados bem aparados. Então, essa objeção é tirada de uma teoria da justiça, o principal livro de filosofia política na língua inglesa do século XX. Né? O John Rawls provavelmente é o maior filósofo político do século XX, pelo menos de língua inglesa. Então, qual que é o ponto aqui do John Rawls? Ele está dizendo o seguinte, olha, são duas objeções que estão misturadas, né? A primeira objeção é a objeção de simplesmente você ter preferências que parecem indignas, né? Como uma preferência de prejudicar terceiros, por exemplo. Isso parece ser maliciosa. Ou você pode ter preferências vulgares, né? Como, por exemplo, uma preferência de, sei lá, humilhar as pessoas em público, né? E isso parece ser bastante vulgar. Sem falar que você pode ter preferências sem sentidos, como o exemplo de contar grama, né, em praças que você encontra por aí. Então imagine, né, que você é uma pessoa muito inteligente, né, mas você forma a preferência de contar as folhas de grama de cada praça que você encontra na sua vida. E isso parece ser uma preferência tão sem sentido que é difícil de ver como que ela beneficiaria você não instrumentalmente. Assim como as preferências maliciosas também parecem não ser boas, né, em si mesmas. Então tem duas objeções aqui, as duas estão misturadas um pouco, depois a gente vai separar elas, ver um pouco com mais carinho cada uma delas, mas alguém já poderia argumentar, bem, a gente viu na aula passada que o caso paradigmático da teoria da satisfação das preferências é a teoria do Henry Sidgwick, e então a teoria do Henry Sidgwick diz que as preferências informadas é que contribuem ou que participam ou que fazem parte do nosso bem-estar ou felicidade. Então, e a informação, né? Alguém poderia falar assim, não, mas a pessoa que tem preferências vulgares ou indignas ou preferências sem sentidos é uma pessoa que formou essa preferência sem informação relevante. Porque se a gente tivesse informação relevante, a gente não formaria esse tipo de preferência. A gente ia formar outros tipos de preferência que não implicariam nem em vulgaridade, nem em indignidade, muito menos em preferências sem sentidos. Afinal de contas, quem é que quer passar a vida aqui contando grama de praças que encontra por aí? Isso parece ser irracional e não beneficiar uma vida não instrumentalmente. Esse é o ponto. Né? Então, se a informação salva a gente no final do dia, essa é a pergunta, né? Então, mesmo que a gente possua toda a informação, e aqui um desafio intelectual para vocês, né? Eu gostaria que vocês parassem e pensassem nisso, né? Mesmo que uma pessoa possua toda a informação suficiente e tenha as capacidades cognitivas em dia, ou seja, essa pessoa não tem nenhum problema cognitivo, ela também não está com o aparelho cognitivo dela todo torto, né? Então ela não está drogada, ela não está bêbada, ela está em condições normais de percepção, né? Então, mesmo que ela tenha isso e tenha informação suficientemente boa, né, para formar crenças, o que garante que ela não forme uma preferência aparentemente sem sentido? É essa a pergunta, porque é o seguinte, você pode ter toda a informação suficiente, né, e estar com o aparato cognitivo em ordem, e mesmo assim ter uma preferência sem sentido, ou uma preferência vulgar. Né? Então, eu tenho toda a informação do mundo, por exemplo, e eu tenho o aparato cognitivo em ordem e eu posso continuar formando preferências que parecem sem sentido ou preferências que parecem vulgares, ou preferências até que parecem que, se forem satisfeitas, são maliciosas para mim, mesmo que eu tenha toda a informação do mundo.
Então, o ponto é que parece que a informação nela mesma, né, ela não faz milagre. Isso- essa que é a questão, ela não faz milagre. Ela simplesmente pode ajudar a gente a formar uma preferência e tal, e essa preferência pode ser melhor ou, sei lá, talvez nos beneficiar não instrumentalmente, mas isso quer dizer que é em todos os casos assim? Esse é o grande desafio, na verdade, né? Não é mostrar um caso onde isso ocorre, isso é mostrar que em todos os casos onde a informação está presente e o sujeito tem um aparato cognitivo em ordem, enxerga bem, fala bem, ouve bem, sente bem, tudo isso bem, tá tudo certo. Então ele vai formar uma preferência que é com sentido e é digna, né? Ou não vulgar. Então, esse que é o grande desafio. O que que a informação está fazendo de mágico aqui? Quer dizer, o que está acontecendo quando a gente pega uma informação para formar uma preferência? Afinal de contas, tem um monte de gente aí que é altamente informada, né, e que continua formando preferências mesmo com a informação. Então, você sabe que vai trabalhar a segunda e forma a preferência de beber muito a cerveja no domingo, e você sabe que na segunda-feira você vai estar com uma ressaca brava, que o trabalho não vai ir para frente na segunda, né? Porque você vai estar com muita dor de cabeça, por exemplo. Mas mesmo assim você forma a preferência de beber uma cerveja, de beber bastante cerveja no domingo. Seja lá porque com qual razão for, imagine que você tem informação de que, ou você está no contexto de que é a festa de aniversário da sua melhor amiga ou do seu melhor amigo. Né? Então você prefere encher a cara no domingo, sabendo das consequências da segunda, né? Porque você está na festa de aniversário do seu amigo. Quer dizer, essa preferência formada, ela parece, em certo sentido, maliciosa ou perniciosa para um indivíduo que a forma, né? Já que ele vai ter que pagar um preço muito grande por ela na segunda-feira. Claro que alguém poderia argumentar que o benefício, né, de festejar com a amiga ou com o amigo que está aniversariando é muito maior do que o malefício que a gente teria, né, por ter a preferência de beber muita cerveja com um amigo no domingo e esse malefício vai aparecer na segunda-feira quando você acordar para trabalhar. Mas o ponto aqui ainda persiste, né? O que que a informação está fazendo? É isso que a gente está se perguntando. Então, eu quero que vocês reparem, né, que se a informação de fato eliminasse, né, tais preferências, então provavelmente é porque os objetos desejados são maus neles mesmos e isso implica em objetivismo. Porque qual que é o ponto aqui? Imagine que você tem, então, a informação de que contar gramas ah, nas praças que você encontra é algo que você não consegue justificar racionalmente, ou seja, que não há informação suficiente para mostrar que aquilo é bom para você, não instrumentalmente. Então você forma a crença de que cortar gramas, ou melhor dizendo, contar gramas não é preferível a qualquer opção disponível. Então você simplesmente forma outra preferência. Agora a pergunta é: o que está formando algo bom para você? A informação não é sobre seus estados mentais nem sobre os seus estados internos. A informação é sobre o mundo. O que isso quer dizer é sobre o fato de que contar grama parece sem sentido nenhum. Só que isso é uma coisa do mundo, ou pelo menos uma coisa relacional, né, entre você e o mundo. Se é uma coisa ou relacional ou algo do mundo, isso puxa para o objetivismo uma tese que a gente sabe que é naturalmente subjetivista fraca, né? Como a gente viu nas aulas de introdução, lá na aula 1 e na aula 2. Se vocês não viram os vídeos, por favor vejam, né? Aula 1 e aula 2 para se interarem do que eu estou dizendo. Então, a informação ela pode estar objetivando o valor. O que isso quer dizer é que parece que está saindo, o valor não está taxado a nós, mas sim taxado às coisas ou numa relação entre nós e as coisas. Então, ele não é puramente subjetivista ou ele é objetivista. E isso é um pouco problemático para a teoria das satisfações das preferências. Ah, Então, parem e pensem nisso, né? Será que as informações, já que são informações sobre os estados de coisas do mundo, elas estão revelando um valor das coisas, né? Ou um valor que aparece relacionado entre nós e as coisas? Ou será que essa informação está fazendo outra mágica, né? Então, alguém poderia argumentar também, né, num segundo problema, que uma vez que os meus desejos podem abranger estados de coisas espacial e temporalmente remotos, né, como escreve o Summer é um utilitarista contemporâneo, ou pelo menos um grande estudioso do utilitarismo, né, segue-se, segundo o Summer, né, que a satisfação de muitos deles, ou seja, de muitos desejos, ou de muitos interesses, ou de muitas preferências, né, ocorrerá em momentos ou lugares demasiado distantes de mim,
para terem qualquer efeito discernível sobre mim. Então, nesse caso, é difícil de ver como a satisfação dos meus desejos pode melhorar a minha vida. Ah, então, primeiro aqui, vamos ver o efeito fantasmagórico à distância. Então, repare, o que o Summer está argumentando é o seguinte: olha, a satisfação de um interesse pode estar espacialmente distante de mim. Então, vou criar um exemplo aqui que a gente vai usar durante várias outras aulas. Então, imagine que você vai viajar de São Paulo a Londres, é um voo de 14 horas, e você é uma pessoa bastante ansiosa que não consegue dormir em viagens. Então, você infelizmente fica 14 horas acordado, mas, para sua sorte, você tem um companheiro de cadeira, né? Uma pessoa que está do seu lado, que também tem o mesmo problema, mas além disso, além de ele ser uma pessoa ansiosa e não conseguir dormir em viagens, ele está com uma vida muito ruim, né? Então ele tem uma vida bastante triste e ele está indo até Londres para tentar uma nova oportunidade de vida, enquanto você está indo a passeio. Então ele gasta 14 horas contando uma vida muito triste para você, muitos problemas da vida dele. Ele se separou da companheira dele, os filhos não olham mais na cara dele, ele perdeu o emprego dele de 30 anos, onde ele ganhava muito bem. Ele perdeu a casa numa enchente, né? Ele teve que vender o carro para pagar dívidas, ele teve uma doença e ele gasta 14 horas te contando essa história muito triste. Então você, com todas essas informações, forma uma preferência bastante forte de que esse teu companheiro de viagem tem uma vida muito boa. Então vocês chegam ao aeroporto em Londres, se despedem e nunca mais você vê o seu companheiro de viagem. Mas, sem você saber, assim que o seu companheiro de viagem entra dentro do táxi em Londres, ele recebe ótimas notícias sobre um novo emprego, sobre assistência à saúde, sobre assistência à moradia que ele vai conseguir nesse novo emprego e que a empresa vai dar ótimas condições para ele. E além disso, a taxista é uma linda mulher que realmente se apaixona por ele. E a vida dele começa a dar toda certa de novo, ele com uma boa companheira, né, com um bom emprego, com uma boa casa, mas você nunca vem a saber disso. Então você tem uma preferência de que a vida dele melhore e a vida dele melhora, só que vocês estão espacialmente separados, né? Então que isso quer dizer que ele está em outro lugar da Inglaterra, enquanto você está em outro lugar da Inglaterra, e a tua preferência é satisfeita. E agora a pergunta é como carambas, né? Como diabos ocorre a melhoria do seu bem-estar? Se a coisa que satisfez a tua preferência está espacialmente separada de você, então você não experiencia nada, né? Ou seja, não tem qualquer mudança na sua vida. Então essa é uma objeção, né? A outra objeção é que a satisfação da preferência pode estar temporalmente separada de você, né? Então, o primeiro problema é algumas preferências que são informadas, né? Que são formadas através de informação relevante, mesmo quando satisfeitas, parecem não melhorar o seu bem-estar, né? Porque não tem qualquer mudança em você, elas estão desprendidas espacialmente de você, ou elas são remotas espacialmente, como diria o Summer, ou elas são temporalmente remotas. E temporalmente remotas dá um problema estranhaço, que é o problema do benefício ou do dano póstumo. Então, bem, né? Disso para o benefício póstumo, né, é um pulo. Então, o que é o benefício póstumo ou o dano póstumo, né? Então, imagine que você é uma pessoa muito preocupada com os fins das suas propriedades e a satisfação dos seus desejos depois que você morre e você deixa um testamento com todas as regras lá do que você gostaria que fossem feitos depois que você morresse, tanto com seus bens quanto com o seu corpo, por exemplo, né? Se você é doador de órgão ou não, esse tipo de coisa. E você morre e as pessoas realizam isso, né? Ou seja, elas seguem o teu testamento e vamos combinar, né? O testamento nada mais é do que um conjunto, às vezes, de desejos, né? Ou seja, de preferências, que você deve ter formado elas de modo informado. Então você deixa lá todas as suas preferências, que você pensou bem, né? Teve as informações relevantes escritas no seu testamento e você morre e as pessoas cumprem com esse testamento. Bom, por definição, se bem-estar é igual à satisfação de preferências, você teve o seu bem-estar aumentado. Só que tem um problema, você está morto. Então, como que isso faz sentido? É isso que a gente chama de benefício póstumo e também pode ser dano póstumo, né? Então, imagine que em vez deles satisfazerem suas preferências, eles não satisfazem nenhuma, né? Na verdade, as pessoas que ficam aqui frustram as preferências de você. Então, isso quer dizer que a sua vida piorou.
Só que para um bem-estarista não tem vida depois da morte. Quer dizer, pode ter vida depois da morte, só que é duro de comprovar isso, né? Então a gente parte do princípio que não tem, porque senão essa é outra discussão se tem vida após a morte. Então, se não tiver vida após a morte, principalmente, né, e você está sofrendo dano, é dano no quê, gente? É dano aonde? Caramba. Não é dano em lugar nenhum, porque você não existe mais. Mas, por definição, a definição do bem-estar é que dano aqui, né, ou mal-estar, é a frustração de uma preferência. Então você está sendo frustrado, tua preferência está sendo frustrada, só que você está morto. Esse detalhe, você está morto, porque é temporalmente muito remoto, né, de você. Então você pode receber um benefício ou um malefício depois de não existir mais. E isso, a implicação dessa teoria é muito contraintuitiva. Quer dizer, quem aceitaria isso, né? Então, como que a gente resolve esse problema? Então, aqui está uma formulação muito mais precisa, tá? Da teoria da satisfação das preferências para a gente começar a tentar resolver esses problemas, né? Tanto o problema das preferências que parecem não beneficiar a gente porque elas são maliciosas ou elas são sem sentido, quanto essas coisas que estão espacialmente ou temporalmente ou ambos separados de nós e que satisfaz nossas preferências e parece que a gente está desatachado dela. Então, aqui tem uma formulação mais clara e mais precisa da teoria para a gente começar a tentar resolver isso. Então, uma formulação mais cuidadosa, algo é não instrumentalmente bom para nós ou para alguém, se somente se e porquê, e eu quero que vocês coloquem muita ênfase nesse porquê, porque aqui está a explicação porque algo é bom, né? Depois desse porquê, esse é um porquê que vai justificar algo, satisfaz, né, uma preferência não instrumental de um indivíduo. Então, essa formulação a gente já precisa saber uma coisa adicional, né? O que é uma preferência não instrumental? E algo, por outro lado, é não instrumentalmente mal para alguém, se somente se e porque frustra um desejo não instrumental do indivíduo. Eu adaptei, obviamente, do livro do professor Fletcher, página 39. Então, segundo o professor Fletcher, né, na formulação apresentada, a TSP, Teoria da Satisfação das Preferências, não afirma meramente que qualquer coisa que satisfaz uma preferência é boa para nós ou má para nós, se frustra. Né? Ele afirma que, de fato, algo satisfazer da sua preferência faz com que seja bom para si mesmo. Então, as preferências fazem as coisas boas ou más por nós. Né? Então, más no sentido quando ela é frustrada, boa no sentido quando ela é satisfeita, mas é elas que são os fazedores de bondade da nossa vida, as próprias preferências. Então, essa é uma formulação mais precisa, que já começa a tentar evitar certas objeções, como a objeção das preferências sem sentidos, por exemplo. Então a gente tem uma inversão na explicação aqui, né? Segundo a TSP, não é porque são boas as coisas que as preferimos, mas porque as preferimos é que fazem das coisas boas. Então, se a gente prefere X, o que faz de X bom é a nossa preferência a essa coisa, e não porque X já era bom e então por isso nós a preferimos. Por que tem que ser assim a formulação? Né? Porque, ao contrário, né, dizer que uma coisa é boa, então nós a preferimos, implica que a coisa é boa nela mesma, isso é objetivismo, então a coisa tem que ser boa na medida que a gente prefere ela. Então é nossa preferência que é a fazedora de bondade da coisa, e isso é subjetivismo. Então a gente tem que lembrar, né, que a gente está discutindo o que é bom para nós, não no sentido relativo, né, mas no sentido do subjetivismo fraco. Porque alguém poderia pensar isso em termos relativísticos, né? Que aquilo que é bom para cada indivíduo é diferente de um para o outro, né? Então a formulação ela faz referências a tipos de preferência distintas, né? Então preferências não instrumentais, que são diferentes de preferências instrumentais. Então a gente pode então ter dois tipos de preferência, que são as instrumentais e as não instrumentais. E aqui está uma caracterização das duas. Então, uma preferência instrumental é uma preferência, né, que temos cuja satisfação é meio para outro fim. Então, por exemplo, você pode preferir dinheiro, seu tio Patinhas, né, aquele imbecil, como sempre eu gosto de xingar o tio Patinhas, e você pode preferir dinheiro, só que a preferência por dinheiro ela não pode ser uma preferência última, já que dinheiro é um meio para que você faça outra coisa. O dinheiro por ele mesmo não faz nada.
Então você pode ter lá a caixa forte do tio Patinhas, por isso que eu acho ele irracional, né? Um cara extremamente burro. Então você pode ter lá a preferência do tio Patinhas em juntar moedas, né? Então você coloca tudo dentro da caixa forte e não realiza nada com aquele dinheiro, né? Você não realiza porcaria nenhuma com aquele dinheiro, então você só está tendo uma preferência instrumental sendo beneficiada, né? Então, sendo satisfeita, perdão. E isso não te beneficia não instrumentalmente, pode te beneficiar instrumentalmente, isso sem problema nenhum. Só que isso não faz parte do teu bem-estar, porque benefícios instrumentais eles servem para que você consiga mais bem-estar, por exemplo, ou consiga outra coisa, né? Outro meio. Já, né, as preferências não instrumentais, né, são aquelas, né, perdão, são aquelas que a gente tem e cuja satisfação é um fim, então a gente procura por si mesma. Então, assim, a TSP, né, ou as TSPs no plural, né, já que tem mais de uma teoria da satisfação da preferência, é uma defesa sobre a ligação entre o nosso bem-estar e o que satisfaz os nossos desejos não instrumentais, né? Então, a gente não leva em conta coisas instrumentais, né? Só coisas não instrumentais. Então, uma outra observação feita pelo professor Flexer, que a gente já comentou na aula passada, é que a teoria da satisfação das preferências não defende que nós deveríamos nos sentir satisfeitos, ou mesmo acreditar que nossas preferências foram satisfeitas, e que tal satisfação é boa para nós. Assim, segundo os defensores da teoria da satisfação das preferências, pelo menos a maior parte delas, né, o que é bom para nós, né, é que o mundo seja do jeito que a gente prefere que ele seja. Não instrumentalmente, é claro, mesmo você não sabendo disso. Então, enquanto recorre a preferências instrumentais e não instrumentais, podem resolver problemas como o problema das preferências sem sentido ou o problema das preferências maliciosas ou perniciosas, né? Pode, talvez, eu não estou afirmando que resolva, a teoria ainda continua com o problema do efeito fantasmagórico do benefício à distância, tanto espacialmente quanto temporalmente. Então parece que assim que a sua preferência foi satisfeita, no caso do avião, né, da viagem do avião indo a Londres com seu amigo lá de viagem, todo triste, e sua preferência é satisfeita, então é um efeito fantasmagórico de aumento de bem-estar, né? Já que a teoria não exige que você precise experienciar isso de alguma maneira, né? Você sabendo ou não que a pessoa se deu mal bem depois que saiu do aeroporto em Londres, seu bem-estar aumentou, essa é a implicação da teoria. E você estando existindo ou não estando existindo, isso também aumenta ou diminui seu bem-estar se as preferências que você deixou para trás forem frustradas ou se elas foram realizadas. O dano póstumo é um dos problemas mais legais que eu acho que tem em teorias do bem-estar, tá? Eu sei que é meio estranho, mas eu gosto dessas coisas meio estranhas, né? Então, vocês vão ver certas coisas estranhas se tudo der certo nos próximos vídeos. Então, ainda tem esses problemas, né? Porque a teoria pode ser reformulada e melhorada. Então, segundo o professor Flex, nem tudo também é horrível, né? Quer dizer, a teoria tem várias características que fazem da gente poder aceitar ela ou tentar pelo menos manipular ela para melhorar. Então, vamos ver um caso aqui, né? Então, segundo o professor Fletcher, vejamos alguns casos paradigmáticos, né, de coisas que dão um valor prudencial. Então, divertir-se, passar tempo com os amigos, ter sucesso nos seus objetivos. O teórico da satisfação, né, pode plausivelmente dizer cada uma dessas coisas, que são coisas que desejamos, e isso é tranquilo, né? Vocês podem aceitar que é plausível desejar se divertir, desejar passar tempo com seus amigos, desejar ter sucesso nos seus objetivos de vida. Então a gente pode plausivelmente defender que isso são coisas que são objetos de desejo. Eu penso que não tem nenhum problema até aqui, né? Na verdade, isso é bastante plausível, a gente deseja, na maior parte das vezes, esse tipo de coisa. Então existe uma forte correlação entre as coisas que são paradigmaticamente boa para nós e as coisas que desejamos. Então esse daqui é o argumento intuitivo que a gente viu lá atrás reformulado, né? Ou seja, com um pouquinho mais de trabalho, um pouco mais trabalhado. Assim, né, uma evidência, e reparem, é uma evidência só,
para a TSP é a frequência com que a gente observa essa correlação entre coisas que são boas para um agente e coisas que ele deseja. E aqui, repare, é uma correlação e não uma causação, tá? Então, é uma correlação entre coisas. Assim que ocorre um, a gente parece ver ocorrer o outro. Ou seja, assim que parece ocorrer alguma coisa que é boa, parece que ocorre o desejo de alguém, né? De um agente informado. E isso torna a teoria poderosa, né? Porque ela capta bastante coisas e aspectos que parecem fazer da nossa vida boa, não poucos aspectos. Então, isso parece ser uma coisa bastante relevante. Então, a TSP evita a máquina de experiência do Nozick. Lembrem da máquina de experiência do Nozick, né? Então, não vou repetir aqui, mas está lá nas aulas de hedonismo. A máquina de experiência do Nozick é um experimento mental que pretende mostrar certa implausibilidade de teses subjetivistas, principalmente uma tese subjetivista do estilo, né, hedonista, afirmando, né, ou criando um cenário hipotético de que imagine que existe uma máquina, né, onde se você é conectado, você tem experiências prazerosas com muito mais frequência do que teria na realidade, né, ou teria muito menos dor do que você teria na realidade. Então, a vida seria, por definição, hedonista, mas feliz na máquina de experiência do Nozick, né? Então, se você é um hedonista, você deveria defender que é racional a se conectar à máquina. A TSP já evita, né, a experiência da máquina do Nozick, isso porque ela dá importância fundamental ao fato do mundo ser realmente como a gente deseja que ele seja, e não simplesmente ao fato de que a gente ter a experiência de que as preferências foram satisfeitas. Então, ter a experiência de que a sua preferência foi satisfeita, isso é, né, lhe parecer que o seu desejo está satisfeito é diferente de efetivamente ele está satisfeito. E isso é a mais pura verdade. Pense num sonho. Então, você deseja muito, por exemplo, alcançar um objetivo de vida. Então, você sonha vividamente sobre isso, né? Ou seja, que você alcançou esse objetivo de vida. Isso parece não te beneficiar, não instrumentalmente, porque isso não está ocorrendo no mundo, ou seja, não é o mundo que está se conformando a esse desejo. Né? Por oposição, né? Ou ao contrário, imagine que esse objetivo de vida realmente ocorra no mundo, então parece que sim, aí sim você está sendo beneficiado. Então, a experiência, o experimento mental da máquina do Nozick, ela parece não afetar diretamente a TSP, né? Então, pelo menos a maior parte delas parece não ter nem um pouco de afetamento, segundo a máquina de experiência do Nozick, porque o que importa para a satisfação do meu desejo é um estado de coisa, e esse estado de coisa tem que existir no mundo, ou seja, ele é real, né? Ele não é uma coisa que eu sonhei, é o que está sendo produzida no meu cérebro. Ele é uma coisa que existe. E é isso que a teoria parece exigir, né? Que de fato ocorra, mesmo que eu não saiba que ocorreu, né? Lembrando disso sempre. Então, segundo o professor Fletcher, né, também tem a teoria também tem a seu favor, né, a característica de defender que o valor é atitude dependente. Então, como a gente já discutiu lá atrás, né, na aula 1, ou na aula 3, ou talvez nas duas, parece plausível pensar, né, que o valor prudencial requer aprovação ou envolvimento do agente de alguma forma. Então, ela é atitude dependente no sentido de que a gente deseja esse negócio, né? Então, depende das nossas atitudes. Então, algo é bom para nós porque nós desejamos esse algo, né? Então, lembre-se, a ordem explicativa não é que algo é bom, então a gente deseja, é que a gente deseja, então torna esse algo bom. Então, algo é bom para nós porque nós os desejamos, e isso é atitude dependente, ou seja, depende da atitude do desejo do indivíduo. Agora, qual que é o ponto aqui? Agora, o ponto é perguntar o que garante a conexão entre o valor prudencial, né, e a aprovação ou engajamento de um agente de alguma forma, né? Como a TSP garante essa conexão? Então, segundo o professor Fletcher, né, a TSP garante essa conexão, né, dado as seguintes duas exigências, né? Então, se as duas exigências forem verdadeiras, a gente tem a conexão. Então, é necessário desejar X, onde X é qualquer objeto de desejo, para que X seja bom para você, né? Como eu acabei de explicar. O desejo, então, é necessário para o valor prudencial. E se você deseja X, então é bom para você.
Então, o desejo é suficiente para o valor prudencial, ou seja, para que algo seja considerado bom não instrumentalmente para nós. Então, repare que se 1 e 2 é verdadeiro, então desejar algo é condição necessária e suficiente para que esse algo nos beneficie. Né? E isso é uma maravilha, porque a gente teria então uma explicação em termos de condição necessária e suficiente para que algo possua valor não instrumental para a gente ou valor prudencial. Então a gente tem que lembrar que a gente já discutiu alguns contra-exemplos da TSP, como o exemplo do avião, né, o aparente benefício de seu dano póstumo, etc, etc, etc. E o Fletcher apresenta um outro exemplo, além desses que a gente já discutiu, e que pode parecer interessante da gente pensar, mas que vai ficar para nossa próxima aula, né, porque já temos um bom tempo aqui de vídeo, 35 minutos. Então, uma breve recapitulação. A gente viu, pelo menos, alguns contra-exemplos a TSP, que tornam a aceitação dela um pouco mais contra-intuitiva, como, por exemplo, né, as preferências sem sentido, ou aquelas que parecem indignas ou malignas a nós. A gente viu esse efeito fantasmagórico à distância, né, onde parece que algo está nos beneficiando, mas está espacialmente separado de nós, como no exemplo do avião, ou que algo parece nos beneficiar e está temporalmente distante ou separado de nós, como no caso do benefício ou no dano póstumo, né? Então, quando a gente pode ser prejudicado também depois da morte, né? E por que isso é implausível? Porque se simplesmente não existe, quem não existe não pode ter bem-estar ou mal-estar, simples assim. Né? O mal-estar ou bem-estar parece ocorrer em seres sencientes, né? E não em seres que não existem ou deixam de existir. Mas a gente viu, por outro lado, né, que tem algumas razões para a gente aceitar a TSP, né? As razões concorrentes é que parece ser intuitivo, então que o nosso desejo esteja correlacionado à coisa que nos beneficia não instrumentalmente. E é claro, a outra razão é que ela evita a máquina de experiência do Nozick. E, por fim, mas não menos importante, é que uma terceira razão para aceitar a TSP é que ela é atitude dependente, né? Ou seja, ela depende das nossas atitudes, como, por exemplo, a atitude de desejar algo. E isso parece explicar bastante uma coisa que nos beneficia não instrumentalmente. Beleza. Então é isso, pessoal. Para essa aula, a gente acaba por aqui. Agradeço a todos. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, né? Se inscrever aqui no canal e deixar seu comentário. A gente se vê. Até lá.